Enfim, a Itália é azul novamente. 33 anos depois, o Napoli voltou a ser campeão do Calcio, o campeonato italiano. Mais de 3 décadas depois do fenômeno, da lenda Maradona ter passado por Nápoles e ter dado um campeonato italiano novamente ao time do sul da Itália, surge um time, uma equipe muito bem treinada, um fenômeno durante todo o campeonato, um futebol ofensivo, vistoso, criativo, que pressiona o adversário, conduzido por um técnico que chegou a ser bem questionado pela própria torcida até esse projeto começar a dar os frutos esperados, e com o vislumbre de, além da equipe muito bem equilibrada em todos os setores do campo, com o vislumbre de dois jogadores jovens que surgem como a grande atração desse time, Kvaratskhelia e Victor Osimhen. A gente tem o craque georgiano, um cara de um talento, de um refino muito grande, que consegue extrair aqueles momentos em que você se espanta com uma jogada, com um lance que você fica, opa, ali tem algo diferente, e que faz uma conexão muito produtiva e que se complementa com um fazedor de gols forte na área, de boa presença, de boa finalização, que incomoda a todo momento a defesa, que é o nigeriano Osimhen. Os caras se complementaram durante boa parte da temporada, participação de gols, dando assistência um para o outro, sendo boa parte do ofensivo do Napoli, passando pelos dois, da criação do Kvaratskhelia, da presença de área e finalização do Osimhen. A gente teve a possibilidade desse time também encantar não só a Itália, mas o futebol europeu como um todo em alguns momentos, e ter tirado comentários como, até de mim mesmo, comentários do tipo: o Napoli está jogando futebol, o melhor futebol da Europa em determinado momento. Isso ocorreu em alguma parte da temporada, principalmente na Itália. O Napoli conseguiu conquistar vantagens absurdas, e esse título ele já se tinha certeza, digamos assim, dele bem antes dessa reta final de campeonato. O Napoli vinha jogando muito bem, o Napoli teve goleadas contra Juventus, por exemplo, vitórias contra Milan, contra Inter. Os principais rivais, digamos assim, por esse campeonato, por esse título, o Napoli conseguiu ser superior a todo momento do campeonato. A gente teve quase que do início ao fim a liderança napolitana e a certeza de que aquele time jogava o melhor futebol da Itália. Um meio de campo equilibrado, com o Lobotka, com o Zielinski, com o Elmas. Você tem uma defesa que conta com o fenômeno Kimiai, que também vem chamando muita atenção de times grandes da Europa. O Di Lorenzo como capitão daquele time, sempre muito aguerrido, um cara que consegue também pisar o ataque. O Meret dando certa confiança no gol e atuando em momentos importantes. Mas claro que o principal desse time estava ali na frente com o Osimhen e Kvaratskhelia. E fica a pergunta, será que esse time vai continuar encantando? Porque obviamente quando você tem um time que surpreende muito assim, com jogadores jovens principalmente, que conseguem atingir esse nível de conquistar um título, vai vir muito assédio de clubes maiores e de propostas. Porém, a gente tem algo bem peculiar no Napoli, que é um time difícil de vender, é um time difícil de negociar. O De Laurentiis, inclusive, já anunciou que não pretende vender o Osimhen nesse verão. A cláusula de extensão de contrato, inclusive, ele já ativou. Tem interesse do Bayern de Munique no Osimhen, mas não vai ser uma negociação fácil. O Kvaratskhelia também tem contrato longo. É um time que, quem não tem contrato longo, estava sendo renovado, que foi o caso do Lobotka, se não me engano, que renovou o contrato. É um projeto que o De Laurentiis quer manter com o Spalletti. Spalletti esse, como eu disse, foi alvo de imensas críticas da torcida do próprio Napoli. Antes desse projeto dar certo, na temporada passada, o Spalletti teve carro quebrado por torcedores do Napoli por conta de protestos pela saída dele do clube. E como o futebol vive de ciclos, um ciclo de um projeto que começou a dar certo, ele encontrou a base de um time equilibrado, criativo, que pressiona muito o adversário, que incomoda, que sufoca e que conseguiu encantar a Europa e principalmente o futebol italiano, conseguindo dominar e arrastar uma Série A como poucas equipes fizeram na última década. A gente teve um time mágico que fez valer uma espera longa e que fez valer um time que se molda por esse encanto, por grandes craques, por grandes momentos, que é a comunidade napolitana como um todo, que tem aquele vislumbre do Deus Maradona. Agora teve um time mágico, um time que conseguiu fazer a história que pouquíssimos esperavam, com nomes que ninguém imaginava, encontrando um georgiano contratado por 10 milhões de euros, que ninguém conhecia, que ninguém tinha ouvido falar basicamente, e ele se torna um craque do campeonato italiano,
um cara que tem um potencial absurdo, que é o Kvaratskhelia. Você encontra um atacante nigeriano e dá a oportunidade àquele cara, traz ele para ser uma peça fundamental do seu time, ele dá certo. O meio campo com Zielinski, com Lobotka, com Elmas, países alternativos do futebol europeu, Polônia, Macedônia, que é o Elmas. Uma zaga ali que você tem a representatividade do Di Lorenzo como italiano, mas é um time pouco italiano como um todo, mas que encantou e que mostra até essa questão da regionalização de Nápoles, né? Nápoles ali do sul da Itália, que tem muito aquela rixa com o norte da Itália, e os nortistas até afastando aquela região, se sentem marginalizados para a própria Itália, e um time de não italianos majoritariamente domina a Itália e faz essa história belíssima, que com certeza foi abençoada por Dom Diego Armando Maradona e que faz valer a festa que se instaurou em Nápoles nessa semana e que deve continuar, porque 33 anos de espera merecem ser comemorados quando chegam ao fim. No geral é isso, vamos ficando por aqui. Agora aguardemos para a próxima temporada o que o Napoli nos reserva, se esse time vai se manter nesse nível e se vai se manter unido. Se vai ter saídas ou não, se o De Laurentiis vai conseguir evitar toda a comoção do futebol europeu para cima dos craques do time napolitano e se essa equipe vai dar ainda mais frutos futuramente. Muito obrigado por você que assistiu. Se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal que ajuda demais. Nossa família está crescendo pouco a pouco. Conto com você participando dela também. Vai, eu tamo junto, até o próximo. Tchau!